Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa não kingiano do Lendo no Escuro, nosso novo quadro sobre mangás e coisas asiáticas de forma geral sombrias. Nosso primeiro programa será sobre a obra Uzumaki de Junji Ito. Eu sou Rodrigo Araújo, autor de Sobre Crianças e Jogos Estranhos, mas antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem. Começando por meu amigo Nicolas Pérez, por favor, se apresente. E aí, pessoal, eu sou o Nicolas Pérez. Estamos aqui com uma novidade para vocês, né? Um programa diferentão, sem falar de Stephen King pela primeira vez. E a gente já vai começar com a obra Uzumaki, né? Já sou suspeito para falar aqui, porque foi a primeira obra que eu li do Junji Ito, e assim como Carrie, é uma obra que eu sou extremamente fã. Então eu tô empolgado para conversar com vocês. Então bora lá. Eu sou autor de Entre Sonhos e Pesadelos. E é isso aí, pessoal. Ramos. E aí, pessoal? Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Thaís Ramos, autora de Du. Vai ser lançado pela editora Pendragon. Pipinali, que está no Amazon. Pipinali Mais, que está no Wattpad gratuitamente, caso vocês queiram conhecer. E caso vocês queiram saber, eu estou muito, muito, muito animada para falar sobre o Junji Ito. Espero que a gente tenha mais... Não somente falar sobre o Uzumaki, mas espero que a gente traga mais obras do Junji Ito, porque o Junji Ito me inspirou muito em muitas coisas que eu fiz, muitas coisas que eu faço. Então, pra mim tá sendo muito legal estar aqui falando sobre ele hoje. E bora lá falar de Uzumaki. E nós temos, estreando esse nosso novo quadro, uma convidada especial. Dri, vulgo a Falcão, se apresente, por favor. Oi, galera, faz tempo que eu não passo por aqui. Da última vez foi para falar do meu livro. Eu sou a Falcão, autora de Alcânibal, O Demônio e a Bruxa, que é uma fantasia sombria. Foi lançada também pela casa editora Pendragon, junto com meus colegas. Mas agora eu tô como independente. E a gente veio aqui se unir pela nossa paixão, que é Junji Ito. Vamos nos aprofundar em Uzumaki, uma grande espiral sem fim. Será que esse podcast vai ter um fim? Eu acho que existe uma boa chance da gente terminar tão louco quanto os personagens de Uzumaki ao longo desse programa aqui, mais ainda do que a gente já é de padrão. Mas eu gostaria que, Nicolas, você me ajudasse, porque você, apesar de eu acabar, pela ironia do destino, não sei como que isso aconteceu, de eu ter virado o apresentador do programa, não sei por que ficou assim. Mas, Nicolas, você é de longe o mais especialista aqui em Junji Ito. O Nicolas, ele entrou na espiral do Junji Ito pra valer e ele já leu, o quê? Umas 10 vezes esse mangá. Eu gostaria que você apresentasse pro público que tá ouvindo a gente, e às vezes acompanha a gente pelo Stephen King e não conhece, o que é Uzumaki e quem é Junji Ito como artista? Você poderia apresentar pra gente? Vixe, que responsabilidade. Bom, vamos lá, gente. Eu tenho uma vasta experiência aí com o Junji Ito. Começou justamente com o Uzumaki, então quando o Rodrigo fala que eu entrei na espiral, ele tem toda a razão. Porque depois que eu li o Uzumaki, eu comecei a procurar tudo e qualquer coisa dele pra ler, né? Tipo, e principalmente depois que eu comecei a ver que as obras dele estavam sendo publicadas aqui no Brasil, né? Então, comecei a ler várias coisas e tal, aí eu comecei a ficar fascinado por esse universo, né? E até o momento eu acredito que eu tenho grande parte aqui das leituras, né? Das publicações que fizeram aqui no Brasil. Acho que eu já li quase tudo. Falta uma coisinha ou outra e eu tô aí no caminho pra conhecer essas obras também faltam, né? Nossa, acho que nesse atual momento que eu tô vivendo da minha escrita, acho que ele é a grandíssima assim, inspiração pra mim. Porque ele bate muito com o que eu gosto de escrever, que são criar monstros mesmo, grotescos, situações bizarras e coisas nesse sentido. Então acho que não tem como eu não gostar de Junji Ito, né? Pelo que eu acompanho aí, ele tem acho que uns 35 anos de carreira, né? Como mangaka. Ele era técnico de próteses dentárias, então já dá para ter uma ideia aí de que ele já tinha um interesse em específico pela anatomia humana, né? E as obras dele acho que a grande característica aí é ele deformar tudo e criar coisas assim, tipo, fora do imaginário humano. Acho que as obras dele são extremamente criativas, muito fora da casinha mesmo. São todas obras curtas, né? Então, são sempre contos. Então, a grande parte da obra dele, como um todo, são contos. Mesmo o Uzumaki, ele tem uma característica de fix-up, né? Que é por exemplo, Entre Sonhos e Pesadelos, ele é uma fix-up, que são vários contos que vão se conectando. Ele tem essa característica inicial, pelo menos, mas depois ele começa a se tornar uma história mais contínua, né? Falando especificamente de Uzumaki. Mas, assim, de histórias contínuas mesmo, acho que é só Uzumaki, Gyo
alguns trechos ali de Tommy, e acho que as egocêntricas maldições de Soul Eat também ele é uma fix-up, assim. Só que é mais isso mesmo, não tem muitas outras obras que são lineares, de fato, né? O trabalho dele é muito mais focado em conto mesmo. Ele começou a história dele como mangaka, né? Ele começou a carreira dele como mangaka escrevendo um conto de Tommy num concurso lá do Japão, acho que era do Kazuo Umetsu, e ele ganhou uma menção honrosa a partir disso, né? Ele apresentou a obra ali e tal, ganhou uma menção honrosa, e eu acredito que ali ele viu, tipo, porra, tem um potencial pra escrever histórias de horror e coisas nesse sentido. Então ele mergulhou e a gente tem aí essa vasta obra dele, né? Que é tudo incrível, gente. Então, assim, se você gosta de histórias que vão te fazer ficar enojado, histórias assim, tipo... ele não trabalha com tanto sangue, mas assim, no geral, assim, é uma obra muito focada no horror mesmo, né? Criaturas grotescas e situações bizarras, coisa que você fica tipo, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Uma cena que me marca muito é a cena de... Eu acho que como que é o nome do conto? Glicerídeo, né? Tá publicado em Calafrios. Glicerídeo. Tá publicado em Calafrios pela Pipoca e Nanquim, e se eu não me engano, em Pontos Esmagadores também, que é a edição oficial, né? E tem uma cena lá que o cara espreme uma quantidade imensa de espinhas na cara da irmã dele, então é daí pra baixo a obra do Junji Ito. Mas é isso. Agora falando sobre o Uzumaki em si, né? O Uzumaki, ele fala sobre uma cidade, né? Se chama Kurozucho, né? Acho que a tradução é espiral preta, um negócio assim, alguma coisa assim. Não, acho que é redemoinho preto, né? E nessa cidade, a gente acompanha aí eu esqueci o nome da protagonista, gente, é que absurdo. Kirie, isso. A gente acompanha a Kirie, ela começa a ver que tá acontecendo umas coisas meio bizarras na cidade, né? Por exemplo, pessoas obcecadas por espirais, no sentido, assim, tipo... de colecionar tudo que é de espiral, ou então de ter uma fobia imensa, ou então de virar caracol. Ela começa a acompanhar essas coisas, e o namorado dela fala que a cidade está contaminada pela espiral, né? Então eles vão vendo essas coisas bizarras, e a gente vai vendo a cidade entrando num limbo terrível, tudo sendo destruído, e depois ser construído de um jeito muito louco. É basicamente isso que se trata a história, né? Acho que ela é dividida em 20 capítulos, 19? Deixa eu ver. Pra quem não entende de mangá, às vezes tá acostumado mais com livro, é mais ou menos um calhamaço de umas 600 páginas, só que Isso. em história em quadrinho, né? Mais ou menos esse o tamanho. O que é uma história, pra quem não é serializado, né? Uma história fechada, é bem grandinho, né? Pro padrão dele. Sim, sim. As primeiras edições aqui no Brasil foram divididas em 3 volumes, né? A edição que eu tenho aqui, ela é única e tem 600 páginas mesmo, mais ou menos. Então ela é uma história bem longa e tá dividida em cerca de 19, 20 capítulos. Depende se a gente contar o capítulo especial, né? Que ele é meio deslocado, assim, de todo o resto. Mas é isso, em Uzumaki, a gente é convidado a ver as bizarrices que as espirais são capazes de criar nessa cidade, né? É basicamente isso a história. Depois a gente fica meio doido. Não sei se aconteceu com vocês, mas depois que eu li Uzumaki, eu comecei a ver espiral em tudo. Então a gente tem esses efeitos colaterais aí pra quem lê Uzumaki. Mas é uma obra que eu recomendo muitíssimo pra quem quiser conhecer a obra do Junji Ito. Acho que é isso, né? Falei bastante aqui já. É uma história um pouco impossível de dar sinopse, né? No fim das contas. É meio tipo, é sobre espiral, mas... Ok, mas como assim, né? Sim, então, exatamente isso. Dri, passando a bola pra você, não só sobre o Uzumaki, mas como que você teve primeiro o contato com a obra do Junji Ito? Não sei se já lia mangá antes. Qual que é a influência que ele tem em você e a sua opinião geral sobre o Uzumaki como obra fechada? O Junji entrou na minha vida de um jeito talvez meio comum pra época, eu ainda tava no colégio. Então, tinha muita galerinha assim, adolescente, que gostava de compartilhar coisas pra dar susto nos amiguinhos. Tinha uma história em quadrinhos que ela se mexia, e o pessoal ficava enviando uns pros outros, falando que era uma coisa, e quando a pessoa abria, ela começava a ler, e do nada um bicho pulava na tela. Então aquilo foi o primeiro contato que eu tive com mangá de horror, japonês, né, obviamente, pela primeira vez. E foi a partir disso que eu acabei chegando no Junji Ito. Eu acho que essa que eu li primeiro não era dele,
Mas eu comecei a pesquisar sobre e logo descobri que a fama dele no meio, então eu fui atrás e comecei a ler e não parei mais. Eu não parei mais. Ele simplesmente começou a ser uma das maiores inspirações para mim na escrita. Então, desde a adolescência eu tô junto com esse quê de horror assim na bagagem. Na verdade, muito antes disso, mas da influência japonesa, E quanto à obra de Uzumaki em si, você foi encontrar depois, assim, que você já conhecia ele há muito tempo? E qual que é a sua... Não sei se você está no consenso de que é a grande obra dele, a melhor de todas. Boa pergunta. Eu tava tentando lembrar qual que foi a primeira história que eu li dele, mas a mais marcante pra mim foi do Soichi, né? Que vocês já sabem disso. Uhum. Eu acho que foi uma das primeiras, porque eu lembro que uma imagem que estava marcada em mim era daquela mulher. Aquela mulher com o rosto muito bem formado e os dentes salientes. O Uzumaki eu Sim. só fui ler um pouco depois. Assim, eu já conhecia vários contos dele. Aquele do Menino Bonito no Fim da Rua também eu já conhecia, foi um dos primeiros que eu Sim, li. sim. Uma das melhores. Sim, então eu fui lendo essas histórias pequenas antes, depois que eu comecei a ler essas inteiras, porque eu não sabia ainda que ele tinha essas que são mais lineares, umas histórias mais completas, que se estendem por vários capítulos. Aí eu li o Uzumaki, e, pra falar a verdade, eu acho que ela é uma das partes mais leves, assim, do Junji. Pelo menos o jeito que as coisas vão acontecendo, a maior parte parece uma grande aventura, ou talvez uma grande história de mistério. O horror mesmo a gente vê em algumas cenas e capítulos espalhados por toda essa história. Mas eu acho que se a gente for falar mais e se aprofundar nisso, a gente tem que começar pela nossa protagonista. A Kirie, desde o início, ela apresenta essa cidade pra gente de um jeito assim bem tranquilo. A gente até vê uma espiral ali no fundo, mas não dá pra entender ainda o que vai acontecer, né? Eu acho que essa é uma das poucas histórias do Junji que tu não pega algo assim logo na premissa, não sei. Tipo, se tu não te liga que o nome Uzumaki significa espiral, eu mesma não tinha percebido isso. Eu só fui pesquisar depois o que quer dizer Uzumaki. E pra ti, como é que foi isso em relação ao nome? Eu só lembrava do Naruto mesmo, assim, porque pra mim, Nossa, porque assim, mas o é nome também tem verdade. a ver, né? Porque ele não só o negócio da vilazinha acho que da família do Naruto tem a ver com espiral, mas o negócio que ele Aham. come, né? A comida que tem a ver com espiral. Então é uma palavra comum, né? O símbolo da espiral parece que tem muito a ver com a cultura oriental, né? Não sei se até tem alguma coisa positiva, assim, uma parada mais espiritual e tal, só que ele pega isso e distorce, né? Então é uma coisa que é comum pra eles, pra cultura deles, mas distorcido, que é basicamente o que o Junji Ito faz com tudo, né? Todas as histórias dele não é uma coisa completamente fantástica, é uma coisa comum que ele pega Uhum. e distorce um pouquinho, né? E aqui é o exemplo máximo disso. Isso é incrível. Essa habilidade que ele tem de fazer isso é o que mais deixa a gente impressionado. Eu acho muito criativo. Até teve um dia que eu sonhei com uma ideia que eu fiquei pensando, eu acordei e fiquei pensando, cara, se eu fosse de um jeito, eu já ia imediatamente escrever uma história sobre isso. Porque era uma coisa boba que a minha mente criou. Era um pesadelo muito bobo, baseado nos olhos bonitos de uma criança que aterrorizavam a mãe enquanto ela dormia. Totalmente na vibe, porque eu Hum. comecei a ler isso aqui e eu comecei a sonhar esse tipo de coisa. Então, realmente, como o Nico falou, tem efeitos colaterais. E não é totalmente alheio ao que você escreve, né? Porque tem crianças sombrias, crianças Então, sinistras nas suas histórias acho que deu uma também. misturada. Deu uma misturada nas coisas. Eu acho que eu vou passar para Thaís. Vou supor que eu sou o que menos pegou inspiração do Junjito. E eu quero muito comentar o que você falou, Dri, sobre o Uzumaki não ser tão assustador, ele ser até um pouco leve em Sim, comparação. O que, por parte, é a nossa visão distorcida de autor de terror, porque para muita é gente verdade. isso aí é a coisa mais traumática do mundo. Mas antes disso, Thaís, você é a nossa rainha da trevosidade. O que foi Junji Ito na sua vida? Como você conheceu? E qual que é a sua impressão geral de Uzumaki como obra? Não, como vocês bem sabem, eu sempre gostei muito de terror e horror, né mesmo? E eu sempre gostei muito em questão de visual, filmes, mais filmes mesmo. Porque mangá, eu acho que eu comecei com Junji Ito mesmo. Eu nem sabia que tinha mangá de horror.
Foi de um dito que abriu a portinha mágica do horror pra mim. Em questão de mangá, e eu achei maravilhoso perceber que tinha, assim, de fato tem, é mais raro, difícil de achar, mas tem, e quando tem é muito bom. Então, foi um universo muito bom de entrar, principalmente com o Junji Ito abrindo essa porta, mas eu cheguei ao Junji Ito nessa vibe de gostar pra caramba de horror, e principalmente filme trash, aqueles que humilham no ketchup, sabe? Aqueles que não faz economia. Então, como uma pessoa que gosta muito. Começou uma outra coisa aqui. Como uma pessoa que gosta muito de horror e filmes em questão visual, assim, aquela parada bem noventista, sabe? Que tudo parece um chiclete derretendo, virando então, um monte de coisa bem esquisita. Eu meio que, na época que eu usava muito o YouTube, tinha muitas recomendações de filmes e entretenimento em geral que tinha esse visual bem trash. E nessa eu recebia um vídeo que falava sobre o Junji Ito e essa questão de que lembra muito esses filmes noventistas e tal. Eu falei, bem, tenho interesse. Aí eu nem lembro de quem que era o vídeo, mas eu pesquisei porque eu fiquei bem interessada. Nesse vídeo eu lembro que falava sobre o Uzumaki, mas falava sobre vários outros também. E eu não comecei pelo Uzumaki, eu acho que o primeiro que eu li foi um pequenininho. Foi Cadeira Humana, se não me engano. E eu adorei. Gente, eu fiquei pensando assim, realmente, não dá pra adivinhar o que vai acontecer, não. Você acha que você sabe pelo nome, mas você não sabe de nada. Você só vai saber com o rolar da história. Você vai acabar com aquela cara de como assim? Como é que pode? Pois é. Aí eu fui vendo os pequenininhos daí pra frente também. Eu acho que outro que eu gostei, mas eu não lembro se foi o segundo, mas enfim. Outro que eu gostei muito também, que eu li antes de Uzumaki, foi o Enigma de Amigara. Esse é bem famosinho. Daquele da montanha que tem umas formas, umas silhuetas humanas, as pessoas querem entrar pra Foi o meu que primeiro esse aí também. Eu gosto desse também. E teve uns outros aí pequenininhos que eu li. Aí depois, de maiorzinho que eu peguei pra ler foi Gil, que eu achei que eu não fosse gostar, apesar de tudo. Porque assim, a capa do Gil, ele não é tão assim grotesca quanto de fato a história é. Então a capa não vende tão bem não, quanto de fato a história chega até onde a história vai. Então eu fiquei, bem, eu tô curiosa. Eu acho que, ironicamente, eu achei que eu não fosse gostar e é o meu favorito. Então o Uzumaki não é meu favorito, não. Meu favorito é o Gyo. Depois disso eu li Tomie, li um monte de outros e todos que eu li eu gostei, mas meu favorito é o Gyo. Mas o Uzumaki também eu gosto bastante. Só que eu tenho altos e baixos ali com alguns capítulos do Uzumaki. Eu acho que ele tem um começo que é muito, muito interessante, tanto é que eu já dei ali, eu fiz aqui já deixei um spoiler aqui com os meus coleguinhas, que é difícil para mim escolher um favorito, um capítulo favorito aqui, porque os iniciais, eles me pegam todos, é bem difícil. Mas chegando no final, quando tudo vira um caos, e ironicamente, vocês sabem que eu gosto, eu aprecio muito o caos, mas eu começo a ficar um pouco confusa no final. Então, eu não gosto tanto do final quanto eu gosto do começo, em que tudo parece um pouco mais separado, quando a gente consegue encarar um pouco mais como fixa do que como, de fato, um romance. Mas eu gosto bastante de Uzumaki, e até hoje eu acho que eu não li nada do Junji Ito que eu não goste, de fato. Então, é por isso que eu digo que ele me inspira muito, porque ele tem um visual que eu gosto em terror, e ele tem um traço maravilhoso. Então, é tudo a questão de ter uma história muito interessante em questão do horror em si. Acho que a gente chegou a conversar sobre ele não desenvolver muito os personagens, ele foca mais no mistério, que é justamente o que a gente quer saber das histórias dele, no terror, no visual. E essa questão do bem apelativa do horror e mistura esse contraste dele que é muito bom. Então é tudo muito bom para quem gosta desse gênero. E dá pra você começar, se você gosta de histórias longas, pode se aventurar pelas histórias longas, mas eu, assim, recomendo fortíssimo, galera que não leu nada do Junji Ito, começar com uma pequenininha e depois pegar as maiorzinhas, porque essa é muito boa a sensação de você pegar uma história bem curtinha e você acabar com cara de Avenida Brasil, sabe?
Foi isso, é por isso que eu escrevo hoje em dia coisas doidas e às vezes bem, assim, como é que eu digo? Bem, assim, extremas no horror. Eu acredito que o Junjito, ele tem uma... Ele influenciou muito nisso. Não só ele, obviamente, mas ele tem, sim, um dedo fortíssimo nisso daí. Eu adoro muito as histórias dele. É isso. Quanto a mim, eu sou fã de Junji Ito, tá? Eu não vou lembrar exatamente. Eu tenho quase certeza que eu fui conhecer Junji Ito mais ou menos na mesma época que eu comecei a ler mangá, que foi junto com o já citado Berserk, porque Berserk é uma obra bem pesada, assim, extremamente violenta. Eu acho que porque aí vou voltar nesse assunto de que eu não acho que Junji Ito é pesado, e aí eu vou brincar um pouco com o significado da palavra pesado, mas eu acho que, por exemplo, Berserk é uma história pesada, porque você lê e fala, caralho, sabe? Você sente o peso da história, de fato. Junji Ito eu leio dando risada, e não é por demérito ao, tipo, dou risada porque eu acho ruim, não. É porque eu acho que é divertido, de fato, é feito pra ser assim. É, são poucos os momentos que eu acho que ele tá fazendo um terror 100% seco, sabe? Eu acho que, inclusive, o Uzumaki eu acho que é um bom exemplo disso, porque o que a Thaís falou é interessante, né? O final de Uzumaki é bem diferente do começo, né? No começo você não consegue prever que vai chegar naquele ponto, porque ele vai ficando mais absurdo, e eu acho que esse degradê simboliza muito bem todo o estilo do Junji Ito, sabe? Porque no começo ele é aquele terror bem urbano, de tipo, é uma menina normal, e ela tem uma vida normal, ela vai para uma escola e é tudo muito normal. Aí, de repente, a língua dela vira uma lesma. E aí tem essa situação e aí acabou, sabe? Então, quase sempre é isso, e muitas vezes vira trash, né? Às vezes termina no perturbador, e muitas vezes vai pro trash, e vai depender da sensibilidade de cada um, né? Eu sempre uso a minha mãe como exemplo, porque pra mim, Stranger Things é ação e aventura. Pra minha mãe é terror. Seria terror se ela fosse assistir. Então, o A que minha é mãe aí também. Então, a maioria das mães, né? Então, ela vai depender muito da sensibilidade da pessoa. Se você considera o Uzumaki Eu terror queria ou comentar não. um negócio aqui que você falou que para sua mãe e para a mãe da Adri também seria terror, só que assim, minha mãe assistindo filme de terror comigo, ela reclama se não tem sangue no filme. Eu lembro que ela tava assistindo, acho que era Pânico na Floresta, que é bem um trashzinho, e ela, pô, que vacilo, cara, tem as tripas secas, não tem uma gota de sangue. Tua Então, mãe é assim, uma exceção, então. é, ela realmente, quando ela tá assistindo terror, horror, ela gosta de ver também um banhozinho de sangue. Então, acho que pra ela também ela ia dar risada. Tá bem horror cômico pra ela. A minha mãe também, gente. Minha mãe, eu comecei a gostar de terror por causa dela, porque ela só assiste filme de terror, né? Então, assim, eu tenho a minha gama de filmes de terror do estilo que eu gosto, e eu apresento pra ela e tudo assim, e a gente assiste junto e comenta, fala, não gostei disso, não gostei daquilo e tal. Só que ela gosta já de um terror assim mais sobrenatural. Então ela gosta muito do Ed Lorraine Warren. Eu esqueci o nome dos filmes. Acho que é Invocação do mal. The Conjuring, em inglês. Invocação do Mal, é isso? Não, Invocação do Mal. Né? Eu gosto de Invocação do Mal, as coisas assim, né? Eu já gosto mais de, sei lá, filme com monstro, né? Óbvio. Mas a gente assiste junto, então a gente compartilha esse momento. Na verdade, um grande começo, assim, pra minha... da minha carreira como escritor de terror, né? Porque eu comecei a ler Stephen King e ela assistia todos os filmes clássicos do Stephen King. Então a gente tinha muito assunto pra conversar a respeito disso, né? Então foi um começo bem interessante, assim, uma troca muito legal. É muito louco. A minha mãe conseguiu ler A Torre Negra comigo quando eu era adolescente. Eu vou contar essa história em mais detalhes quando a gente fizer o podcast da Torre Negra. Mas é muito doido, porque a Torre Negra não é terror, mas é o Stephen King, né? Então de vez em quando ele vai meter um monstro ali no meio, né? Então é curioso como acabou assustando. Mas enfim, o Junji Ito, pra mim, sempre foi um artista que eu respeitei muito. Eu acho que ele não serviu tanto de inspiração pra mim quanto pra vocês, pelo menos que eu sinto, assim, sabe? Porque existem muitos tipos de terror, né? O meu tipo de terror não vai tanto pro lado do Junji Ito na maioria das vezes, assim. Eu raramente escrevo gore, eu raramente escrevo, tipo, criaturas, assim, tipo, se vocês gostam de
criaturas bem específicas e bem criativas vão atrás dos contos do Nicholas, sabe? Porque ele já se especializou nisso. Eu sempre gostei mais daquele negócio psicológico, assim. Então os meus contos do Junji Ito favoritos são os que vão mais para esse lado, assim. O próprio que a Adri falou do menino bonito na encruzilhada, naqueles guetos lá, é um dos meus favoritos. Aqueles buracos na parede lá que basicamente os caras encontram buracos nas paredes das montanhas que tem formas de pessoas. E aí as pessoas entram no buraco e ficam obcecadas em precisar, sentir uma necessidade de entrar no buraco e depois não conseguem mais sair. Então aquela coisa da claustrofobia. Eu gosto mais dessas coisas, né? E o Uzumaki, eu demorei muito pra ler o Uzumaki também. Muitos anos depois de já conhecer o Junji Ito. E assim, eu já tinha mandado essa polêmica antes, porque a gente aqui se conheceu basicamente falando de Junji Ito, né? Porque muitos anos atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente fez uma live no Instagram da editora Pendragon sobre Junji Ito, né? E não sei se vocês vão lembrar, lá naquela live eu já tinha falado sobre como eu normalmente não gosto muito de contos, eu gosto de histórias mais lineares, que seguem o mesmo personagem, e o Junji Ito faz muito pouco disso, né? A maioria dos trabalhos dele são contos, e o Uzumaki, apesar de ter Tomie e Gyo, como a Thaís falou, eles são muito episódicos também. A única coisa que, ao meu ver, é uma história fechada mesmo, assim, com começo, meio e fim, e que parece ter uma mensagem e uma temática, é o Uzumaki. Então eu acho que eu tenho que considerar o Uzumaki a minha obra favorita do Junji Ito, apesar dela ter defeitos, e eu vou falar dos defeitos mais tarde. Mas eu acho que acaba sendo minha favorita, porque ele tenta, pelo menos, ter um personagem com desenvolvimento, sabe? Então, essa é a minha opinião geral. Esse que vocês falam do garoto bonito no final da rua é o Garoto da Encruzilhada? Porque ela é uma ficção também. É uma ficção também. São 4 contos, se eu não me engano. E ele está na coletânea Mortos de Amor. Esse mesmo. Eu gosto muito também. Eu só li essa história em particular. Eu não... Inclusive, um dos meus quadros favoritos do Junji Ito é o da menina olhando pra cima e tem esse menino na névoa, sabe? Uma coisa muito Silent Hill, eu acho maravilhoso. Também é um dos meus favoritos. Eu acho que eu preciso muito dessa coletânea aí do Mortos de Amor pra poder me inspirar quando for escrever romance. Nossa senhora, não, né? Como? Imagina o romance. Gente, mas tem que dar graça pro romance. Vou apimentar. Algumas pessoas assistem Diário de uma Paixão. A Thaís vai ler Junji Ito, né? Pra se inspirar pro romance. Alguma tragédia vai ter. Assim, eu acho muito bom. Claro que tem que ter tragédia, senão não tem graça. Vocês me conhecem. Vocês vão esperar uma tragédia. Eu acho que a gente tem que aproveitar e falar de um dos aspectos mais importantes de Uzumaki e Junji Ito como um todo, que é o traço dele, né? Porque quem conhece mangá bem de fora, assim, pode ter aquela ideia típica de o que é um mangá, né? Porque eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça hoje em dia é tipo um traço ou meio Dragon Ball, tipo com aqueles olhos bem grandes e tipo cabelos coloridos, sabe? Ou então uma coisa meio Sakura Card Captors, aquela coisa bem fofinha e tal. E o Junji Ito vai completamente pro outro lado, né? Ele é quase, assim, a parte que ele desenha monstros é bem detalhada, mas a parte que ele desenha pessoas é quase uma arte clássica, né? Tipo, porque eles são desenhados de forma bem realista e bem... Qual que é a palavra certa? Não é nem sutil, é tipo... reservado, né? Tipo, os personagens, eles não são espalhafatosos, sabe? Você não vê, tipo, você não reconhece eles pela silhueta, sabe? São pessoas normais, sabe? Tipo, é um cara com se aproxima uma muito mais da realidade. Exato. Eu acho maravilhoso, assim, a arte dele, assim. Acho que pra personagem é um pouco apagado, às vezes, mas na hora que importa, né, que é o terror, eu acho que não tem ninguém que desenha horror e criaturas tão bem quanto o Junji. Nem o Miura, do Berserk, que acho um detalhe da arte que eu acho legal, que eu vi uma vez na entrevista do Junji falando o porquê que ele desenha as meninas, as protagonistas mais bonitas e delicadas do que os outros personagens. E ele falou que é principalmente para dar contraste com o horror que ele vai botar no mangá. Uhum. Isso na verdade é uma coisa que eu já vi em outros artistas também, né? Eu não, assim, se você pegar tipo, filmes trashes clássicos da década de 70 e 80,
é muito curioso e estranho como a maioria deles são protagonizados por mulheres, né? Tipo, se você for ver o Massacre da Serra Elétrica, o Hora do Pesadelo, o Sexta-feira 13, o Halloween, é tudo mulher. E é muito, muito engraçado, porque o foco tá na criatura barra assassino, que é sempre uma figura masculina, mas a protagonista que tem que fugir é sempre uma mulher. Mesma coisa com videogames, né? Tem muito jogo de videogame, de terror, que é a personagem é feminina. Inclusive, apostaria com bastante segurança que o gênero de videogame que mais tem protagonista mulher é terror. Não sei, fica aí pros psicólogos analisarem o porquê disso, né? Eu acho que é daí que vem as Final Girls, né? Mas o quê? Sim, As Final Girls. Girl. É um termo bem recorrente em filme slasher, né? Porque sempre tem o protagonismo feminino e a Final Girl é a que sobra, a que sobrevive. Aí tem todas aquelas que são famosíssimas, como a de Halloween, por exemplo, né? Que é a mesma atriz que faz em todos os filmes e tal. Esse é um termo bem recorrente aí. É verdade, eu pesquisei aqui, eu não conhecia o termo, mas eu já tinha percebido, obviamente, né? E é sempre a menina mais pura, sem graça, né? Que é justamente pro leitor se identificar, sei lá. Enfim, não é esse o tópico. Eu queria entrar agora em uma questão que talvez lhe interesse a algumas pessoas, talvez não, eu não sei. Mas eu pessoalmente, eu gosto sempre de ler as coisas tentando encontrar o tema da história, sabe? Inclusive, teve outros casos aqui no Dissecando Stephen King, como A Zona Morta, né? Em que uma das minhas críticas é o tema desse livro tá confuso. Tipo, você tem coisas que acontecem e tal, você segue uma história só, mas nunca fica claro o que o autor quer dizer com isso, sabe? Ele tá muito preocupado. E, inclusive, acho que tanto o Junji Ito quanto o Stephen King têm uma similaridade, que é que eles estão mais preocupados em explorar uma situação do que, de fato, dizer alguma coisa, sabe? Tipo, eles não estão necessariamente dando uma mensagem. Ao mesmo tempo em que algumas histórias dá pra sentir alguma coisa. Por exemplo, o Dança da Morte, eu senti muito que tinha uma mensagem, independente se foi bem contado ou não. E pra mim, o exemplo disso pro Jiu-Jitsu é o Uzumaki. Porque o Uzumaki tem um tema muito óbvio, né? Que é o tema da espiral e da obsessão. O quanto vocês acham que isso foi consciente no Jiu-Jitsu? Durante a leitura, como vocês sentem? Que isso é de fato uma preocupação dele para ser interpretado de alguma forma mais fria, mais cerebral, e o quanto que foi só desculpa para criar monstros e situações. Assim. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu não sei se vocês viram que em alguns finais ali de capítulos tinha um acréscimo que o Junji desenhou ele mesmo pesquisando sobre as espirais. Uhum. Eu acho que nessa parte dá pra gente ver que ele estava realmente obcecado e tentando ir a fundo e entender todos os significados possíveis para a espiral. Então, eu acho que ele tentou conscientemente trazer um horror para uma simples figura, que eu nem sei se é uma figura geométrica, sei lá. Eu não sei se ele chegou a falar geométrica. da onde que ele viu a ideia primeiro, mas ele realmente se puxou muito nisso. Eu já pesquisei isso aí, eu acho que ele fala que a ideia inicial veio com. Ele queria escrever uma história que se passasse naquelas casinhas que são coladas uma na outra, né? Que até aparece na história depois. Sim. E ele tinha crescido numa uma casa como essa. E ele estava tentando escrever uma história dessa, e aí ele teve a ideia de que a casa teria o formato de uma espiral. E aí, a partir disso, ele ficou meio que hipnotizado pela ideia da espiral e começou a criar várias histórias que tinham a ver com isso, depois quis juntar tudo. Eu acho que por mais que a inspiração venha de um lugar assim meio aleatório pra ele acaba tentando trazer lógica pra isso, de vários jeitos. E é daí que surgem vários contos diferentes pra ele juntar numa grande história. Mas o que eu acho mais legal de Uzumaki é realmente como ele conseguiu amarrar tudo isso e trazer um final pra gente. Na verdade, o final de Uzumaki é aquilo que dá o que falar, né? Que teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu acho que quem não gostou provavelmente não entendeu o rolê muito bem. Mas eu acho que é muito bom o final de Uzumaki por causa do que a gente entende naquela última página ali, de que
É como se fosse de fato, tudo fosse de fato um grande espiral que começou ali numa ponta e voltou de novo para o mesmo lugar e vai continuar girando, girando, girando infinitamente. Então, eu acho que a graça justamente do final é essa, da gente ver essa pontinha inicial se conectando com a final e virando um bagulho infinito, sabe? Mas teve gente que não gostou do final de Uzumaki. Muita gente, aliás. Acho Muita que gente os fala romancistas que não curtiram muito. O Nicolas, eu sei que gosta, né? Você gostou, Adri, do final? Olha, eu admito que eu estava torcendo pra pelo menos. A gente pode falar spoiler nesse. Pode. Tá, eu tava torcendo pra pelo menos a Kyrie conseguir descobrir algo mais ou sair dali, nem que fosse sozinha. Mas eu achei bonito, sabe? No momento que ela decidiu ficar ali, eu achei que foi um final mais poético. Traz um tom diferente para as histórias do Junji isso, mas eu gostei. Tipo, eu realmente senti que foi um fechamento da história. Eu também. Eu gostei por causa de sentir o fechamento da história, mas eu sei que o final é um pouco trágico. Então a gente fica com aquele gosto meio amargurado quando a gente termina. Mas eu acho que, considerando que a gente de fato não foca muito no jogo. Assim, eu não sei vocês, né? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas, por mais que passe 600 páginas com esses personagens, não tá focado nos personagens, tá focado no mistério. Então, pela cidade tudo ali envolvido ter se fechado, eu acho que ficou legal. Mas, de fato, é uma parada um pouco trágica. E só vou dizer, assim, uma coisa que me incomodou um pouquinho é de não ter tido de fato, um background para aquilo tudo tá acontecendo. Eu queria que tivesse uma explicaçãozinha para aquela maldição tá acontecendo. É uma entidade? De onde que ela veio? O que ela é de fato? Como que ela funciona? Que ela tem o formato de uma espiral, ok. Mas explica pra gente o que é que nós quer saber. Então. Você não acha que isso ia tirar um pouco do terror e do mistério se fosse bem explicado assim? Porque, tipo, nada do Junji Ito é explicado. Tipo, os contos também nunca são explicados, sabe? Então, tipo, faz parte do estilo dele, tipo, largar e foda-se, se você que lide com isso, saca? Considerando que ele fez uma parada mais linear, eu acho que não custava nada ele explicar. Porque, assim, de terror, a gente deu risada lendo. Então, acho Você que queria uma coisa mais it, a coisa, né? Sim, eu ter sou toda dessas. uma lore por trás. Eu gosto das explicações e de saber o que é e saber se é de fato como funciona. Que é de fato uma entidade, eu acho que ficou meio claro, pelo menos foi isso que eu entendi. Mas. Pior é que essa história, por a gente acompanhar por muito tempo, dá vontade de saber o que tá por trás de tudo aquilo. Exatamente. A história, a Kyrie começa já tendo sinais, tipo, ela tá andando pela cidade dela, dá de cara já com um daqueles tornadinhos pequenininhos. E o pai do namorado dela obcecado já com as figuras de espiral. E tudo isso escalando pra no fim eles encontrarem aquela cidade subterrânea que eu fiquei me perguntando, será que isso era a cidade antiga que afundou e cada vez que acontece de novo afunda? Ou aquilo ali Exatamente. Eu fiquei coisa? Com a sensação de que, tipo, não, eles acharam um mapa dentro daquela casa toda estranha lá, que as pessoas começam a virar um monte de negócios, laço, né, fazendo laço. Então, acharam um mapa da cidade que ainda ia ficar daquela forma. Então, quando chegou naquele ponto que eu li da primeira vez, eu fiquei meio que achando que dali, uma hora, eles iam me explicar de onde que aquilo veio e o que que era. Mas acabou que não aconteceu. A gente que tem que imaginar. Eu achei que aparecia a história dos antepassados ali da cidade, que já tiveram que construir aquela espiral. Mas no fim, a única pessoa, assim, explicando algo pra gente é o Shuichi, né? O namorado dela. Ele que dá com as alucinações dele. Ou as premonições dele. É a única pessoa dele, sensata da cidade inteira. Sim. Exatamente. Eu acho que todo leitor deve ter se identificado com ele. Porque, pô, a Kyrie é lerdona do começo ao fim. Até quando ela chega no último capítulo, ela tá lerdona. Ela fica numa boa. Eu queria entender por quê. A Kyrie é tipo a típica protagonista que ela tá ali só pra ver a coisa acontecer e ficou por isso, né? Ah, o tornado destruiu a cidade. Ah, né, tá bom, eu vou salvar meu pai ali, que ele tá embaixo do telhado ali. Ela é toda nesse estilo mesmo, tá vendo a chuva cair pra cima. Ah, então tá bom, tá certo, é assim mesmo. Ô, Nicolas, as mulheres sugando sangue uma da outra lá no hospital e ela... esse capítulo é uma angústia. Vamos continuar a vida.
Os Assim, bebês querendo voltar pra placenta de novo. Que tá servindo pras pessoas comer o negócio, parece uns cogumelos em espiral. Gente, que não tem como, velho. Ô, Nicolas, você é da opinião que deveria ter uma explicação, assim, tipo, porque essa aqui é a entidade X e ela vem a cada tantos anos e ela funciona desse jeito, porque isso? Ou você prefere como ficou misterioso e vago? Gente, eu escrevo do jeito que a gente escreve, né? Então eu tô nem aí pra explicação. Se vira. Eu gosto muito desse final, porque assim ele deixa, né, um delineado pra gente seguir, né? A gente entende que a cidade de Kuroso, ela passa por grandes ciclos, e um desses ciclos é esse fechamento, né? Que começa a acontecer essas coisas bizarras envolvendo espiral, até que a cidade toda se torna uma grande espiral e se encerra o ciclo, né? Aí recomeça. Pelo menos é essa a interpretação que eu tenho. Mas eu não sinto necessidade de essa criatura que faz isso por tanto tempo, etc, etc, sabe? Eu sinto que o que ele precisava passar, ele passou. Né? O delineado que ele precisava passar, ele passou, agora vai ser com a gente. A gente que determina o que acontece aí, né? Sei lá. é verdade. Eu até queria saber de vocês, se vocês chegaram a, enquanto estavam lendo, criar alguma teoria do que ia acontecer no final, ou do que realmente estava acontecendo ali. Eu, no inicinho, tava pensando que, como a Kiri é uma doida que não acredita no que tá vendo, eu pensei, tá, essa guria só pode estar sobre um transe hipnótico. Eu achei que o negócio da espiral também ia expandir pra esse negócio das pessoas estarem hipnotizadas e por isso que elas não conseguiam sair da cidade. Até tem umas partes lá que mostram que eles nunca acham a saída, mas eu não entendi se era por causa de questões físicas lá, porque tinha algum portal, ou porque a mente deles ficava afetada. O que vocês acham sobre isso? Olha, a questão da mente deles, pra mim, tá bem claro. Eu acho que isso nem é interpretação, acho que isso tá bem evidente que eles estão. Acho que na verdade é dito, né? Que não só quem é fisicamente afetado, tipo, quem começa a se transformar em caracol ou outra coisa do tipo, as pessoas começam a se afetar psicologicamente, né? Então as pessoas começam a ficar doidas e tal. Eu não tenho uma explicação. Eu tô mais pro lado do Nicolas, assim. Eu prefiro que não seja explicado de forma literal, tipo, porque existe a entidade X, né? É o Cthulhu que tá fazendo isso, sabe? Eu prefiro que não seja explicado, mas eu gosto muito de procurar uma interpretação simbólica pra coisa toda, sabe? E pra mim, o lance da loucura dos personagens justifica quase todos os defeitos que o Uzumaki poderia ter. Tipo, porque assim, eu acho que o Uzumaki, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Uzumaki tem uma barriga que não precisava, sabe? Os primeiros capítulos são excelentes, são maravilhosos. Todos os. Tipo, o primeiro capítulo em que o pai do menino tá obcecado por espiral. O segundo capítulo em que a mãe dele tem fobia de espirais e começa a cortar os dedos, porque a digital é uma forma de espiral, sabe? E toda essa pira inicial é muito legal, é viciante, assim. E o final, que a Thaís falou que não gostou tanto, não o final, eu digo o último terço, né? Eu gosto também, porque começa a entrar na parte de horror cósmico, né? Que, tipo, vira uma escala da cidade inteira e tal. Pra mim, o meio é a parte mais fraca, porque tem uns capítulos ali meio qualquer coisa, sabe? Tipo, aqueles meninos que formam furacões, eu acho meio sem graça e tal. Só que, pra mim, o maior defeito de Uzumaki seria a inconsistência de alguns personagens. Tipo, cara, o fato da Kirie não fugir da desgraça da cidade, enquanto o namorado tá falando de novo e de novo, tem alguma maldição acontecendo. A gente precisa fugir, precisa fugir. E eles não vão, é muito irritante, né? Só que quando você interpreta como uma forma de loucura, faz todo sentido, porque que em parte ela não quer ir porque ela quer ficar com a família, né? Só que ela podia levar a família também, né? E os outros? Por que as outras pessoas não estão fugindo? Eu acho que em nenhum momento mostra ninguém tentando fugir da cidade, até o ponto em que já é tarde demais, em que a cidade virou literalmente uma espiral, né? Então Exatamente. eu interpreto isso como psicologicamente a cidade está afetando eles e eles ficam nessa neura de não poder sair, sabe? E eu acho isso muito louco se você interpretar como, tipo,
a espiral sendo coisas da tua vida em que você não consegue escapar, sabe? Pode ser, tipo, um relacionamento abusivo ou alguma outra questão, sabe? Tipo, qualquer coisa, pode encaixar em várias coisas. Em que às vezes a própria pessoa pode escapar, sabe? Só que ela tá tão dentro daquela espiral maluca que ela mesma não tem consciência do que tá acontecendo, sabe? E eles começam a se acostumar com aquela loucura. Eu até citei durante a nossa leitura, lá no grupo, que a leitura do Uzumaki me lembrou um documentário de uma família que usava heroína lá nos Estados Unidos. Eu acho que era heroína ou crack, sei lá. E tem uma frase em que um menino que cresceu na família de viciados, ele fala assim: demorou muito tempo pra eu sair de casa e me dar conta que todas as famílias não eram daquele jeito, saca? Tipo, o normal não é você usar droga com a sua mãe, sabe? É, é um exemplo bem pesado, né? Mas é porque, de fato, tem esse efeito na psique humana que, tipo, se você tá muito acostumado com uma coisa, muito dentro de um sistema, mesmo que seja meio bizarro, você não enxerga ele, sabe? E, tipo, é muito doido. Isso, pra mim, é a parte mais assustadora, é que eles começam a se acostumar. Eu acho que isso fica evidente naquele capítulo que tem aquelas duas famílias que moram cada um numa ponta daquelas casinhas, mais, tipo aqueles barracos lá. E os filhos deles se gostam, mas eles querem guerrear, assim, de qualquer forma. E só os dois filhos que percebem ou sentem que tem alguma coisa estranha. O que também me fez pensar que talvez os únicos que conseguem sair um pouco desse transe hipnótico sejam os casais ou quem gosta de alguém ou tem algum motivo maior pra lutar, talvez. Não sei. Isso faz algum sentido. É isso o que eles falam, porque, assim, essa não é a minha interpretação, tá? Inclusive, gostaria de ver se vocês acham que faz sentido ou não. Mas a Pipoque Nankin, que é a editora que publicou várias obras do Junji Ito aqui, eles têm um vídeo muito antigo no YouTube sobre Uzumaki, e eles citam um artigo sobre uma interpretação específica da obra em que a espiral seria uma metáfora para o capitalismo. E assim, eu acho que não é um pouco exagero, porque eu acho que não tem o suficiente dentro do mangá pra você tirar essa interpretação, sabe? Eu acho que é um tantinho forçado. Mas é interessante, porque eles falam que o pai, os pais, né, que ficam obcecados pela espiral é como se fosse o salaryman, né, que é tipo aquele estereótipo do japonês que trabalha até morrer, que fica sugado pelo capitalismo e abandona a família e os amigos e só pensa no trabalho. Tipo, quando tem aqueles caras que se transformam em caracóis e as outras pessoas tentam devorar os caracóis, é uma metáfora para como o chefe enxerga o trabalhador e você é só comida para o trabalho. E, tipo, dá para interpretar de várias formas, assim, né? E aí tem essa coisa que você falou dos casais, né? Que, tipo, a única forma de você escapar do capitalismo selvagem seria através do amor, né? E, assim, de uma forma bem distorcida, o Uzumaki é quase um romance, né? Porque segue um casal e termina com o casal junto, né? Abraçado. É o último quadro do mangá. Então dá pra interpretar dessa forma. Eu acho que é um pouco forçado. Eu acho que a interpretação que eu falei de que é sobre obsessão faz sim. um pouco mais sentido. Realmente. O pai dela, acho que é o pai dela ou o pai dele, eu não lembro mais. Qual que tá obcecado em criar aqueles vasos por causa da espiral? É o pai do menino, se eu não me engano. Do Então, primeiro capítulo, né? Ele tá obcecado com isso, mas se tu for ver os outros personagens, cada um tem uma obsessão diferente. Tem aquela menina que é obcecada por receber atenção, e aí ela se torna uma espiral. E ela é também consumida por ela mesma, né? Sim, e depois tem aquele outro que acho que tá obcecado pela Kirie e ele quer alguma coisa com ela de qualquer forma. Tipo, ele não gosta dela de verdade, ele só tá obcecado com ela em si. E ele acaba se tornando aquela criatura que pula de uma caixa, um palhacinho. Uhum. Eu adorei aquele capítulo, aliás, é um dos que eu mais gostei. É dos mais trash, Mas né? que bom. Mas é legal. Que eu não fui a única que gostei muito desse capítulo. Que realmente é um capítulo estranho, mas é muito bom, de um jeito que é difícil de explicar. É muito bom esse capítulo. Eu acho que tem muito a ver com egoísmo também. Tipo, a pessoa tá obcecada por algum desejo dela, alguma coisa. E ela acaba sendo egoísta e deixando todo o resto de lado. Ela quer só focar naquilo. Talvez por isso que essas outras pessoas que estão focadas em outra pessoa ou em outra coisa de uma maneira positiva, tipo os casais da história, elas consigam não ficar tão presas na questão da espiral. Mas no fim das contas, aquele casal daquele continho curto ali
eles acabam se unindo e digamos que, não sei, talvez por eles desistirem de lutar, acontece isso, aí eles cedem a espiral e acabou pra eles. E os corpos deles se distorcem em um sei Uma lá, né? serpente marinha. Uma serpente. Eu É, acho que eles ficam parecendo uma Visualmente, marinha isso é muito enrolada. maravilhoso. Acho que um dos casos mais interessantes disso aí também é aquele caso da. Que é um dos mais trash, mas é um dos mais interessantes também. Que é o do cabelo, lembra? Que tipo, tinha a menina que era a patricinha da escola, e ela é possuída pela espiral e o cabelo dela vira uma espiral. Só que ela acha isso legal, porque ela tá recebendo atenção. Então você também pode ver, é. tipo, mesmo uma coisa negativa que faz mal pra pessoa, às vezes a pessoa é tão carente que ela acaba ficando grata por isso, sabe? Acho legal. E esse é o único ponto em todo o Uzumaki, com exceção do finalzinho, né? Em que a Kirie é tomada pela espiral, né? Porque o cabelo dela também fica que nem o daquela menina, e aquela menina acaba sendo sugada, a energia dela é sugada pela espiral, né? Então, tipo, de novo, aquela coisa que você pode interpretar como o capitalismo sugando as pessoas, né? Ou a obsessão e tudo mais. Ou você pode interpretar como um vício também, né? Enfim. Só que quem salva a Kirie é o namorado dela, né? Então, de novo, aquela coisa do amor libertando as pessoas da obsessão, do vício, do capitalismo, sei lá como você queira interpretar, né? E é por isso que eu queria cortar o cabelo também. Não, mas não é ela que corta o cabelo, é ele que corta o cabelo dela É ele. pra libertar ela, não é? Aham. É, Exato. isso eu não tinha parado pra pensar, mas faz todo sentido também. Eu até confundi as meninas ali, tipo, essa que tu falou do cabelo é que é obcecada por atenção, e a outra que vira uma espiral é porque todo mundo já olha pra ela naturalmente, né, por ela ser bonita. Sim. Agora, eu não lembro, depois que ela começa, porque nasce uma espiral na testa dela, né? Inclusive é um dos quadros mais famosos, acho que da história do mangá, né? Tipo, todo mundo já viu isso em alguma camiseta, alguma coisa, uma imagem muito famosa. Do crânio dela virando um portal, uma coisa muito louca. Os meninos continuam obcecados por ela ou eles começam a sentir medo dela? Porque eu não lembro exatamente. Porque o espiral também tem aquela coisa de hipnotizar as pessoas, né? Eu Ela acho que tá as com meninas só percebem no final, né? Quando ela já tá só a metade da cabeça. isso. Hum. Ela tá com um boné tapando o rosto e aí na hora que que ela tira, eles se assustam. É. É que ela manipula um deles porque ela tá gostando do namorado da Kirie, né? Aí ela manipula um carinha lá que tá apaixonado por ela, não sei o quê, pra ele fazer esse contato entre os dois, né? Com a promessa de que ela ia sair com ele, não sei o quê, né? Só que era mentira. Aí é esse momento que ela mostra o rosto e ela tá com metade da cabeça lá toda coisada. Eu acho que, não sei o que acontece, mas o carinha lá, ela manipula, ele acaba dentro dela, né? Ele vira uma espiral lá e some lá dentro também. No caso, então, ela não era a obcecada, né? Eram os outros que eram obcecados por ela, né? É o oposto Sim. do caso da menina lá. Sim, mas quando ela começou a ficar obcecada pelo namorado da Kirie, a espiral começou a crescer. Olha aí. Perfeito, perfeito. Por isso que não dá pra dizer que é viagem. É muito evidente que tem uma metáfora acontecendo, né, cara? Não é tão sutil assim. E às vezes a gente precisa ler 2 vezes pra perceber os detalhes. No meu caso, eu costumo O ler. Nicolas já leu 30 vezes. Obcecada por eles só porque eu acho que ele era o único que não tava nem aí pra ela. O que é uma verdade, né? Isso Sim, acontece Uhum. mesmo. coisas que são bem recorrentes, né? Sim. Eu tô com ele aberto aqui e ele arranca, né? O carinha que ela manipulou arranca o chapéu que ela tá usando. Aí ele vê que a cara dela tá toda zoada e ele fica tipo, o que tá acontecendo, sabe? Mas olhando pra ela rindo dele, ele olhando assim, aí ele coloca a mão dentro da cabeça dela e ele é sugado também. Nossa, é muita loucura, né? Melhor cena. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês que vai ser muito mais fácil pra vocês do que pra mim responder, porque vocês têm a edição física e eu não. Eu só tenho aqui no computador. Porque assim, o Uzumaki não é só flores, tem muita coisa muito boa, mas como eu disse, tem coisa que eu acho que dava pra cortar. Eu quero que vocês me digam qual é o capítulo favorito de vocês de Uzumaki e o que vocês acham mais fraco. Se vocês não conseguem dizer um que vocês consideram ruim, digam o que vocês se fossem obrigados a cortar um, qual que seria? Façam a pesquisa de vocês. Cara, eu com certeza cortaria aquele dos moleques fazendo furacão, porque aquele dali pra mim é bem chatinho.
É o mais chatinho. Acho que ou é o Borboletas ou é o Caos. Eu não sei se tá assim pra vocês, porque o meu tá em inglês e não sei se teve uma tradução diferente. Esse é o da borboleta? Borboletas acho que começa os furacão. Aí tem o Caos que também segue a mesma linha ali de furacão. Hum. Tô tentando chegar lá pra poder ver se é isso mesmo. Tá, esse é o que você acha mais fraco. Sim. E o que você acha que é o melhor? Aí complica, né? Aí é que são elas. Pô, eu gosto pra caramba dos dois primeiros, os Sim. iniciais. Gosto do Farol. Gosto Você gosta do Farol? Eu achei tão fraquinho do Farol. Eu gostei do Farol. Tem aquela pegada filme de terror lerdo. Que é ruim, mas é bom, sabe? Eu tenho dessas também, por isso que eu gosto tanto do Junji Ito. Ele é 100% bem aquela vibe filme de terror dos anos 90, tem de tudo aqui, dessa época. E sei lá, eu gosto muito também do capítulo dos mosquitos e das mulheres lá As grávidas. Isso. E os bebês. Mas eu gosto mais do rolê das grávidas ali. Também Cara, é difícil muito escolher nojento. um ali entre esses. Se eu fosse tirar um, eu ia tirar o do caracol. Que o guri se transforma no caracol, né, no meio da escola. Só porque eu não gosto Ai, que de absurdo. lesma. Revolt! Absurdo. Você não gosta de caracóis, é isso? Não. É sério, se tem uma coisa que eu sinto nojo, assim, desculpa, lesmas, mas não dá. Caracóis, lesmas, enfim, tudo igual. Isso seria um ponto muito bom, né? Que a gente tá falando de horror, então tá certo. Esse daí eu me senti horrorizado. Mas foi de nojo mesmo. Então, a ideia é essa. Eu achei maravilhoso esse capítulo. É que nem a Thaís for ler aquele mangá das baratas gigantes, como é que chama? Tem um mangá que é umas baratas marcianas gigantes. Ela não pode dizer que é ruim. Porque é o medo dela, entendeu? Olha, tu para, porque o Nicolas já falou que vai fazer monstro com DNA de barata. Já tô pensando seriamente em sacrificar ele oferecendo ritual satânico só pra ele não fazer isso. Eu vou mandar esse mangá depois pra ele você, vire Thaís. uma entidade aí pra eu poder prender ele numa garrafa, que eu já falei que é isso que vai acontecer se ele continuar fazendo besteira. Do que ele virar e fazer uma parada dessa. Pode criar qualquer monstro. Ele quer criar monstro de barata. Pelo amor Eu de achei Deus. que é Terraformers o nome do mangá. É Terraformers. Elas são baratas gigantes. Já ouvi falar. Maravilhoso. Eu só nunca vi, nunca li, nem assisti, não sei se tem nem anime eu. disso. A única coisa que a única informação que eu tenho é que tem baratas gigantes. Eu não sabia dessa. Gente, eu não entendo a revolta da Thaís. É só porque eu escrevi um conto de barata pra ela, né? Em homenagem a ela. E ela fica nessa Fofo revolta. aquele conto. Eu não fui um amigo muito legal? Quem que você escreve uma história só pra uma pessoa? Olha, esse aqui é pra você, tá bom? Né? Então, eu sou uma pessoa muito legal e ela não aceita. Aquele tipo de amigo que dá um presente assim do nada, não abre não, porque você pode acontecer alguma coisa ali que você não vai gostar. Desconfie. Meu Deus do céu. E você, Nicolas? Essa é uma crueldade que eu vou fazer. Isso aqui é pra deixar o cara angustiado. Qual que é o pior capítulo de Uzumaki, Nicolas? Olha, acho que eu vou concordar com vocês que esse do caos aí, que é os meninos lá do furacão, é bem fraquinho. Outro que eu não gosto é Furacão número 1, porque assim, tudo bem que a história do Junji Ito, ela é fora da casinha, mas um olho de furacão obcecado por uma garota, especificamente a protagonista, olha que coisa. Eu acho fora da casinha demais, eu não comprei essa ideia, não. Não tem sentido, né? Eu também não entendi assim, esse. O que eu entendo é que, assim, é necessário esse capítulo, porque é o furacão que destrói tudo, mas eu acho que poderia ser abordado de outra forma. Não precisa ser ele, o furacão obcecado pela Kyrie, sabe? Poderia ser outra coisa. Mas acho que é isso. Eu acho que se eu fosse passar um pano pra interpretar, eu acho que você poderia dizer que é que nem... Sabe, da mesma forma que a menina gostava do único menino que não gostava dela, tipo, talvez a cidade como entidade percebeu que a Kyrie era uma das únicas pessoas que tinha alguma chance de escapar, sabe? Talvez por ela ter um bom coração, sabe? Ela se importar tanto com os outros e tal. Ela era uma das únicas pessoas que não estava entrando na espiral psicológica ainda. Então, tipo, por isso que ela tá focando especificamente nela, sabe? Mas eu concordo com você que é um dos capítulos mais sem graça, mesmo assim. Acho que até nesse quesito é difícil passar o pano, porque se fosse pra botar dessa forma, era melhor botar o furacão lá
obcecado pelo namorado dela, que tava ameaçando um pouquinho mais. Porque ele era consciente da maldição. O melhor capítulo que eu mais gosto é o que a Adri quer tirar do mangá, que é o dos caracol. O dos caracóis. É o meu favorito também. Desculpa. Eu gosto, mas assim, principalmente por conta da maneira como o Junji Ito explora a transformação dos personagens em caracol, né? Tem aquela cena que ele foca, assim, tipo, o olhinho começando a sair, saindo um pouquinho mais, saindo um pouquinho mais, assim, sabe? Uhum. Gosto muito dessa característica. Que delícia! Cara, eu acho que assim, é o ápice da doença, sabe? Da cabeça desse cara, sabe? Tipo, o ápice da loucura mesmo, assim. Tipo, não, um menino que pratica bullying, que sofre bullying, ele vai chegar todo suado e gosmento, e cada dia ele vai mais curvado, aí vai... Como é que entra isso na cabeça do cara, sabe? Tipo, o moleque vai virar literalmente um caracol. É maravilhoso. E quando depois o menino que pratica bullying nele se transforma num caracol também, e os dois começam a copular, porque... Eu tinha cara, disso. que loucura, meu Deus. É ácido, né? Isso aí é algum ácido que o Jiu-Jitsu tomou. Cara, é muita Acho loucura. que a minha mente deletou isso de propósito. Nesse capítulo, o Junji Ito olha pro limite e fala, limites. Aí ele continua escrevendo. Não, e mais pra frente, depois, quando mais pra frente outras pessoas começam a se transformar em caracol, e aí eles descobrem que dá pra comer os caracóis, e aí tem um maluco que entra na cara. O que é aquilo ali? É uma carapaça? Sei lá. A casinha do caracol. Também. E devora o cara que é um ser humano transformado em caracol. Ai, meu Deus! Maravilhoso. Essa cena, nossa, esse capítulo, nossa, quando eu li, eu fiquei, velho, é isso, cara, é isso, é esse capítulo aqui, sabe? A primeira vez que eu li. Reação dos leitores de terror. Que horror! 5 estrelas. Sabe uma coisa curiosa que eu lembrei agora? Tem um capítulo do Junji Ito que eu jurava que era do Uzumaki, não é, que é o da lesma, cara. Sabe o capítulo da lesma? Também achei eu achava que eu também, na minha cabeça, ele fazia parte do Uzumaki, mas não faz, ele é uma coisa... aquele que a menina, a língua dela vai virando uma lesma também. Isso. Esse foi um surto coletivo, foi uma viagem que todo mundo achou a mesma coisa, porque eu senti falta desse capítulo. Cadê aquele capítulo da menina da língua? Porque também tem a ver com espiral, né? Então, eu acho que é o quadro mais bonito do Junji Ito. Eu acho que, tipo, eu vou pegar um quadro do Junji Ito e tipo, enquadrar, como se fosse no museu. Eu acho que seria o quadro da cabeça da menina que vira uma lesma e ela tá, tipo, num galho de árvore, sabe? Aquilo ali sabe, arte moderna, tá ligado? Então eu senti falta dele. Vou até ver se eu acho ele aqui. Eu tô tentando descobrir qual que é o mangá que tem ele, porque ele é de uma das coletâneas da Pipoca e Nanquim. Deixa eu ver aqui. É um dos mais nojentos também. É da Escultura Sem Cabeça, eu acho. Para encerrar, então, o nosso programa, eu tenho uma pergunta muito específica para fazer para vocês. O Uzumaki, caso vocês não saibam, teve algumas adaptações. O Uzumaki, especificamente, tem um filme live action, mas também tem outros contos de Junji Ito que foram adaptados, acho que tanto quanto filmes, né? Acho que Gyo, se eu não me engano. Gyo Tomie tem filme também, ou seriado. E existe um anime do Junji Ito de vários curta-metragens, né? Alguém aqui assistiu alguma dessas coisas? Eu sei que nenhuma delas é considerada boa, né? Mas... Olha, a única experiência que eu tenho com adaptações do Junji Ito é o da Netflix, que foi lançado faz pouco tempo, acho que no final do ano passado, no começo desse ano, não lembro. Que ele tem aí eles adaptaram umas obras bem clássicas dele, né? Dos primeiros trabalhos e coisas nesse sentido. E, assim, eu gostei bastante principalmente porque foi lá que eu encontrei um dos meus contos favoritos de todos, assim. Assim, tirando as obras mais longas, né? Uzumaki e afins. O meu conto favorito de todos é do Caminhão de Sorvete. O garotinho tá lá, ele... Hã? Sabia que você ia falar isso. Aquela pessoa estranha que gosta do conto do Caminhão de Sorvete. Nossa, eu gosto muito. Cara, eu tava... ele me deu mas é bem específico, né? Ele me deu um surto criativo quando eu terminei de assistir, que eu fiquei, gente, que isso? Eu literalmente, eu levantei do sofá e fiquei andando de um lado pro outro, porque eu não sabia o que fazer com tanta energia, assim, criativa dentro de mim.
Que eu, enfim, acho que é por isso que ficou marcado pra mim, né? Que é a história de um garotinho que tem um cara lá do caminho do sorvete que passa no bairro novo em que eles se mudaram e tal. Aí ele vai tomando sorvete, assim, depois de um tempo, né? Que o pai dele não quer que ele tome sorvete, mas aí ele vê que os amiguinhos dele vão lá sempre e fazem um passeio pela cidade, não sei o que lá. Aí eles meio que fazem um acordo com o menininho, falando, se você comer no jantar e não sei o que, eu deixo você passear no caminhão e tal. Aí ele tem bastante amizade e tal, aí ele começa a ver umas coisas estranhas, assim, né? Tipo, adultos não podem entrar no caminhão, aí tem um momento que, a hora que o caminhão tá pra fechar a porta, ele vê que tem uma pilha gigantesca de sorvete, e as crianças tá lá alucinadas, tomando sorvete, assim. Aí ele chega em casa, né? O cara chega em casa do trabalho no dia, ele começa a perceber que as coisas estão grudentas no chão. Aí quando às vezes ele e os amigos dele, né? O garotinho e os amigos dele brincavam na casa, né? Aí chega um momento que ele chega na casa, toda grudenta, aí tem um monte de sapato no chão, só que tá tudo em silêncio. Ele fica, como é que esse menino tá aprontando que não tá fazendo barulho, né? Aí ele vai ver e todos eles viraram pilhas de coisa de sorvete e o menininho tá tomando eles, assim, né? Aí o cara fala, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele vai tentar impedir o menino e ele bate na cabeça do menino, a cabeça dele cai e vira uma poça de sorvete, assim, no chão. Cara, eu adorei esse conto. Tá, tipo, 10 estrelas, né? Nem 5, assim, pra mim, sabe? Aí a partir dele que eu comecei a escrever Fred, inclusive, né? Que é a continuação de Entre Sonhos e Pesadelos. Foi a partir dele que começou todo esse movimento. Então, é um conto que eu gosto muito. Eu até me perdi no que eu tava falando, mas enfim. Adaptações. Então, as adaptações. Voltando. Aí, nessa adaptação da Netflix, tem esse conto, né? Que foi aí que eu assisti. E. Mas a adaptação é boa? Em comparação com o mangá? Eu gosto da adaptação que eles fizeram. Só que eu acho que a arte da adaptação é meio estranha. Queria umas coisas que é meio 3D, no meio que é. Que o mangá geralmente ele é mais 2D, assim, né? Tipo, não fica tão evidente, assim, a questão do 3D. Só que tem uns negócios lá que parece meio tecnológico no meio da ilustração à mão, assim, aí fica meio esquisito. Mas as adaptações das histórias eu achei que ficaram legais, assim, porque eu conheci a maior parte, né, delas. Eu já tinha lido, e algumas eu conheci depois de ter assistido. Mas eu gostei, mas assim, também foi a única experiência que eu tive, então, em relação ao resto, eu não sei como é. Eu acho que a Thaís deve ter assistido mais, o Adri, não sei como que é pra elas aí. Eu só vi da Netflix também. E eu queria desver, porque, meu Deus, é muito ruinzinho, socorro Deus. E eu acho que tem umas adaptações de filme até. Tem umas adaptações, eu acho que eu vi aquele conto do cabelo adaptado para um curta, se não me engano. Bem, uma tosqueira que só. Não é o próprio Mas filme do Uzumaki? Tem o filme do Uzumaki ou é só o conto separado? Até onde eu sei é um filme mesmo. Toscão. Ah, então, tá vendo? Eu não lembrava que era um filme, eu só vi um pedaço assim que passou assim por mim. Eu falei, acho que eu não quero assistir isso aqui, não. Enfim, Filme de 2000. eu já tenho um pouquinho de preconceito com a questão adaptações do Junji Ito, que eu acho que sempre falta muita coisa ali. Ou não consegue pegar o clima, ou não consegue pegar de fato o visual. E eu acho que o visual aqui peca muito, porque, cara, sei lá, eu acho que em questão de tu fazer um anime, sabe? A pessoa não consegue de fato pegar o visual que eu acho que o Junji Ito tá querendo passar ali. Não dá. De repente, se fizessem um diferentão preto e branco, ficaria legal. Boatos que teria. Eu vi Talvez. notícias que ia ter um no estilo preto e branco. Então, porque combina de fato. Agora, essas que a gente tem, eu não gostei do visual de nenhuma. E eu acho que a melhorzinha questão de você conseguir envolver com a história assim, audiovisual é da Netflix mesmo. Mas mesmo assim, muito inferior ao mangá. Muito inferior mesmo. Você tem uma experiência muito melhor lendo do que assistindo as adaptações. Compartilho da mesma opinião. Eu vi só da Netflix mesmo. Eu tenho algumas que eu nem sabia que existiam, vocês citaram aí. Guio eu nunca vi, apesar de que eu também não lembro muito de como é a história. Mas eu sei que tem um Pelo tubarão que eu vi com aqui, existem pernas. 4 filmes de Tomie. 4? 4 filmes. Nossa, isso é muito mais do que eu imaginei. Parece ser tudo ruim mesmo, não tem problema. Ô, Rodrigo, tu não falou qual é o teu capítulo favorito de Uzumaki? Falei. O do Menino Lesma.
É o meu favorito. Ah, tá. E o tá. pior, eu concordo com eles, que é o do Furacão. Sobre esse negócio das adaptações, eu tenho zero interesse. Eu já falei aqui em outros programas que eu vou parar de. Quando eu leio uma coisa, eu não vou atrás mais de adaptação, porque eu sempre me frustro. Até quando o filme é bom, eu consigo achar ruim, porque eu sou muito chato. Então eu não vou nem arriscar, sabe? Eu acho, principalmente, a questão do mangá, eu acho curioso, porque é em preto e branco. Então, pra mim, é uma coisa que ninguém faz praticamente, mas eu acho que faria muito sentido se vários animes fossem em preto e branco, sabe? Sei lá, se adaptassem o Vagabond, por exemplo, do Takehiko Inoue, seria uma arte mais interessante se fosse em preto e branco, sabe? Mas a gente supõe, seja filme, anime, etc., audiovisual, a gente espera cores, sabe? Mas às vezes isso vai a detrimento da arte, porque quando um artista faz pensando no preto e branco, não dá pra você manter a mesma estética passando pro colorido, né? É que nem um exemplo que eu não conheço porque eu não assisti o filme, mas eu ouvi falar e parece ser um caso semelhante, é o filme do Liga da Justiça, ou Liga da Justiça ou Batman, mas acho que é Liga da Justiça, que tem uma versão em preto e branco, porque o diretor achou que ia combinar super, só que basicamente o que ele fez foi filmar um filme colorido e a versão preto e branco ele pegou um filtro preto e branco e colocou em cima, tá ligado? Tipo, como você faria num editor de vídeo. E ficou uma bosta, porque o filme é pensado com cor e sombra e etc, né? Então é a mesma coisa. Se você faz uma arte para cor, é uma coisa. Agora, se você faz ele pra preto e branco e depois pinta depois, fica uma bosta. Inclusive, se você pegar vários mangás, eu tenho aqui alguns, né? Que se você pegar, tipo, a primeira página, ou então uma página especial, fica feio, que é colorido, né? É comum em várias edições isso, né? Como se fosse um plus, um bônus. Fica uma bosta, Sim. porque o cara, ele se profissionalizou em fazer um estilo preto e branco, sabe? Então, talvez seja parte por isso que a personalidade do Junji Ito não passa tão bem pra animes, no caso, né? E no caso de filmes, deve ser por No falta início de de efeito Uzumaki especial mesmo. também tem páginas coloridas. Eu vi e eu acho feias, pessoalmente, assim. Eu acho Olha, que eu fica achei que feio. não ficou ruim como poderia ter ficado, viu? Eu achei bonito, só que Deixa eu até realmente é ver. muito diferente do resto. Eu Eu acho acho que Um eu muito ia outro. feio. achar interessante, só vou fazer um palpite aqui arriscado. Eu acho que eu ia achar interessante se o Tim Burton pegasse as obras do Junji Ito e falasse, eu vou fazer em stop motion. Ia ficar legal. Nossa! Nossa, Aí eu vocês não ia gostar. viviam pra ver isso? Cara, Tomie em stop motion, velho. Ia ficar legal. Ia, realmente ia. Nesse estilo ia dar muito certo. Vou falar em Tomie, Rodrigo, você achou 4 filmes, eu botei aqui no Google, apareceu 9 filmes de Tomie. Caramba. Nossa, não, então, eu só tinha visto 4, mas eu não pesquisei, tipo, eu pesquisei Junji Ito adaptações. Nem É fui desde específico também. 98 até 2011. Meu Deus, é o Sexta-feira 13 deles, tá ligado? Gente, Que bizarro. Zero interesse, zero interesse. Assim, só A tem um gente pode cenário muito maratonar e específico. ver qual que é o pior. Só tem um cenário em que assistir esses filmes pode ser interessante e divertido. Que é se você juntar vários amigos, tipo, reunir todo mundo aqui e deixar todo mundo muito bêbado e chapado e colocar esses filmes maratona. Aí faz algum sentido, porque pelo menos você tá dando risada da coisa, sabe? Agora, assistir pra valer mesmo não dá. Eu não Que realmente. maldade. né? Um exemplo que me vem em mente de adaptação que eu acho que não deu certo foi aquela de Berserk que fizeram que é em 3D. Aquilo é muito estranho. Jesus. Péssimo, péssimo. Nossa, gente, quando vocês forem ler Berserk, vão pelo mangá, pelo amor de Deus. Não existe nenhuma adaptação boa de Berserk até hoje. A É dos que anos aquela em 90. 3D superou, sabe? Não, mas é nojento, é nojento. Desrespeita a obra original. A única coisa boa é a trilha sonora, mas aí você pode Ah, ouvir é. por fora, né? Não justifica. Enfim. Eu não tenho nenhum interesse em ver as adaptações, eu queria ler mesmo. De Leia. preferência com vocês. É porque eu falo sempre pra eles, Dri, que eles vão amar Berserk, porque, tipo, é tudo o que eles mais gostam. Tipo, se eu filtrar Eu o gosto do Nicolas e da Thaís, sai Berserk, tipo, perfeitamente, assim, sabe? É exatamente o que eles gostam, eles só não sabem ainda. Tipo, vai ser a coisa favorita deles, sabe? bem assim. Aí ele vai ler com a gente também, né? Nossa, Eu? convidadíssima. Eu acho Obrigada.
Eu acho que a gente tem que separar não sei se você vai lembrar de como que eles separam os arcos em Berserk, porque o primeiro arco tem só 3 volumes, o segundo arco já tem 10 volumes. Então, tipo, o primeiro serve pra eles Eu testarem, lembro que é sabe? diferente. Eles podem testar, eles vão ler os 3 volumes, e se eles não gostarem, eles conseguem parar, sabe? E, tipo, um bom teste. Aí o segundo arco já é um comprometimento um pouco maior. Mas enfim, nos aguardemos para o programa de Berserk. Muito obrigado por ouvirem, povo. Espero que tenham gostado da nossa discussão sobre o Uzumaki. A gente deve voltar com tanto o Junji Ito, porque o Junji Ito, ele contos isolados são um pouco mais difíceis de abordar, né? Talvez se a gente pegar uma grande antologia dê para fazer um programa, ou então uma das obras maiores como Gyo e Tomie. Mas a gente deve voltar com outros mangás sombrios também. Inclusive, lembrem-se de mandarem e-mail no lendonoescuro@gmail.com. Rodrigo do Futuro na hora da edição aqui com péssima qualidade de som, avisando que o e-mail na verdade é lendonoescuro0014@gmail.com. Lendo no escuro tudo minúsculo, beleza? O link tá na descrição. E mande suas cartinhas, a gente pode ler aqui no final, se vocês quiserem, beleza? Nós vamos continuar com Dissecando Stephen King. O próximo, se eu não me engano, é a Torre Negra, volume 1 já? Ou é o Quatro Estações? Eu já... Torre Negra. É a Torre Olhar. Negra. Torre A gente Negra tem vem que primeiro. gravar ainda o concorrente. É verdade, a gente já leu o concorrente, só que o programa não saiu ainda. Então o concorrente vem primeiro. Mas, enfim, vamos seguindo. E para nos despedir, eu gostaria que a nossa convidada, a Falcão, nos dissesse onde podemos encontrar ela nas redes sociais e onde podemos encontrar os livros dela. Poxa, ok, vamos lá. Obrigada por terem me convidado, gente. Tô muito feliz. Amo Junji Ito demais. E, tipo, o que foi essa espiral, né? Eu acho que, apesar de não ter tido um final que fosse agradável pra todo mundo, o jeito que ele juntou todas aquelas casinhas formando a espiral e transformando a cidade foi genial. Só queria dizer isso. Não podia deixar passar esse detalhe. Pra mim, a história do jeito que acabou foi ótima, assim. E vocês podem me encontrar nas redes sociais como a Falcão Can Fly, em inglês, pode voar, no caso, a Falcão pode voar. E vocês vão encontrar todos os meus livros, eu tô no Twitter, no TikTok, no Threads, em todos os lugares que puderem imaginar. E obrigado pela companhia. É isso aí, pessoal. Eu gostei muito de conversar com vocês a respeito de Uzumaki. É uma obra que eu gosto pra caramba. Uma das poucas, assim, que chegam no nível de Carrie, né? Eu acho que talvez a única, não sei. Pra mim, assim, no nível de inspirações e coisas nesse sentido, eu acho que essa é uma das duas obras, assim, que mais me marcaram. Acho que Alice no País das Maravilhas também. Ô, Nicolas, você tá num prédio em chamas e dá tempo de você resgatar um dos dois. Carrie é estranha ou Uzumaki. O que você faz? Eu morro no incêndio. Parei. Eu gostei muito, então. Botaria os 3. Carrie, Uzumaki e Alice. Só pode salvar um. Aí não dá, né, gente? Como que eu vou sobreviver o resto da minha vida? E as outras obras, não tem como. Mas enfim, foi uma discussão muito boa, gostei muito. Eu já queria trazer o Uzumaki. A gente já tava, né, com uma ideia de trazer as obras do Junji Ito aí faz um tempo. Só que a gente tava com um pouco de dificuldade, principalmente porque os mangás são muito caros, né? É difícil pra gente acompanhar assim. Mas conseguimos trazer o Uzumaki, isso foi muito bom, eu gostei muito. E que venham outras obras, né? Tem várias outras aí que a gente consegue fazer uns programas legais pra discutir a respeito disso. E sigo me inspirando, né, em Uzumaki. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco da minha obra, acho que se encaixa bastante com a proposta do próprio Junji Ito. Vocês podem ver aí que tem eu publiquei já vários contos em várias antologias, tanto da editora Pendragon quanto da editora Carnage, também tem vários. Já escrevi um conto com a Thaís pra gente publicar num edital tradicional aí da editora ETL. E todas elas têm essa pegada meio bizarra aí que o Junji Ito adora trazer nas histórias dele. O próprio Em Sonhos e Pesadelos é um pouco assim, né? Ele também é uma fix-up, então é bem a cara, né? Quem gosta bastante de Junji Ito vai gostar muito das minhas obras também. Então fiquem à vontade aí para conhecer tudo isso. Podem me mandar mensagens no Instagram. Tem lá o @nick.perez autor. Tem lá o Linktree que direciona vocês para todas essas obras que eu publiquei aí. Teremos novidades em breve,
né? Fiquem atentos aí para uma possível pré-venda em abril, tá? Do meu segundo livro. Eu recebi as novidades aí faz pouco tempo. E esperem uma obra inspirada em Alice no País das Maravilhas, com o meu jeitinho meio voltadinho pro terror, talvez uma fantasia mais sombria. Não é tão terror quanto Inscrições e Pesadelos, mas ele tem umas coisinhas bizarras, assim, que acho que foi uma delicinha de escrever, então eu espero que vocês gostem. Então fiquem atentos às redes sociais aí, que logo logo eu vou começar a postar a respeito disso. E é isso. Muito obrigado por hoje. Foi muito bom. Até a próxima. Pode ir, Thaís. Só queria adicionar aqui ao que o Nicolas falou, que eu já dei uma olhada, assim, nesse novo trabalho que ele tá aí para lançar. E eu tenho algo a dizer para quem leu Entre Sonhos e Pesadelos, que vocês vão terminar com aquela cara de tá maluco, não acredito. Vai ser bem isso. Então, quem leu Entre Sonhos e Pesadelos tem que ler obrigatoriamente esse novo projeto aí, esse novo lançamento, porque ele não tá diretamente ligado, mas ele tem, assim, umas referências muito delícias. Então, assim, gente, olha, fiquem atentos. Então, gente, eu fui a Thaís Ramos, vocês conseguem me encontrar aí no Instagram como Voodoo Plush. Vocês encontram na editora Pendragon ainda em pré-venda. Hipnali no Amazon e o Hipnali Mais lá no Wattpad. Se vocês quiserem conhecer, está gratuito. Vocês só abrir o aplicativo, se tiver, se não pode entrar no site mesmo e ler ali no site. Se quiserem conhecer, o Hipnali Mais ele começa a história e o Hipnali dá continuidade a todo o caos que se inicia ali. Então eu acho que se vocês querem saber mais ou menos como que eu construo os meus caos... Como é que se fala caos no plural, gente? Caos, né? Enfim, deem uma olhada que eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, povo. Eu fui o Rodrigo Araújo, autor de Sobre Crianças e Jogos Estranhos. O meu primeiro livro, ele está prestes a sair. Eu já ouvi notícias de que provavelmente semana que vem é a semana onde ele deve chegar da gráfica. Eu estou gravando isso no dia 23, mas isso aqui deve sair no dia 1º. Então provavelmente o livro já deve estar disponível. Se não tiver, está prestes a sair. Vocês podem encontrar ele na loja da editora Pendragon. O volume 2 sobre Jovens Tristes e Cabelos Coloridos também deve sair. Já está no processo de revisão. Também tenho 2 livros na Amazon, Um Ar de Primavera e Uma Noite de Verão, e Juliana Demais pro Meu Gosto, terror e romance. O primeiro que eu falei é romance, o segundo que eu falei é terror. No Instagram vocês me encontram como Rodrigo Araújo 0014_, no TikTok como Rodrigo B. Araújo 14. Lá eu posto vídeos, resenhas. Eu ando meio parado porque eu tô focando num livro novo, mas eu devo voltar a fazer vídeos com mais frequência quando chegar o meu livro, beleza? Então, nos sigam no Spotify ou no YouTube, onde você estiver nos ouvindo. Nos dê as 5 estrelas aí, que ajuda bastante. E lembre de mandar e-mail pra gente ouvir o que vocês acham dos nossos programas, beleza? Então, muito obrigado por ouvirem e muito boa noite.